uma vez definida desde o início, quando começamos a tratar desse tipo de sociedade, né? Sociedade que tem uma finalidade, que é exatamente o exercício da atividade econômica organizada, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, logicamente, elas têm personalidade jurídica, como falamos lá no início, e a personalidade jurídica ela está exatamente no que prevê o artigo 985 dessa Lei 10.406 de 2002, quando prevê lá que uma sociedade ela adquire a personalidade jurídica com a consequente inscrição, né, no registro próprio, logicamente, que é o registro, no caso da empresa ou da sociedade empresária, que exerce atividade econômica organizada, ou seja uma pecuária, seja uma indústria, seja um comércio que tem a finalidade do lucro, né? Tendo aí a organização dos seus fatores de produção, como capital de obra, mão de obra, o capital social, né? A mão de obra, os insumos e a tecnologia, né? Então, tem que ter o capital, tem que ter os insumos, tem que ter a tecnologia, tem que ter a mão de obra e tem que organizar isso exatamente para buscar essa finalidade, que é a atividade econômica organizada, que é buscar o lucro. Então, essa palavra econômica, ela se traduz no lucro, né? Por exemplo, a sociedade anônima, lá do artigo 1088 da Lei 10.406 de 2002, cujos procedimentos são regulados pela Lei 6404 de 76, ela só é criada para fazer isso, né? Atividade econômica, exercer uma atividade econômica, né? Então, veja que a finalidade dela é lucro, não existe um motivo para criar uma sociedade anônima que não seja para ter lucro. Então, veja que o registro do contrato social, lá do artigo 997, no caso da sociedade anônima, do estatuto, né, vai se dar na junta comercial. Então, a junta comercial, nos termos do artigo 32 da Lei 8.934 de 95, Lei 8.934 de 95, lá no artigo 32, ela traz aí o registro das sociedades econômicas organizadas. A única exceção que tem lá é a cooperativa, né? Cooperativa, que é uma sociedade simples, ela não é criada, nem sequer tem lucro ou previsão de lucro, como se vê na Lei 5764, na Lei 12.690, são as leis que tratam aí da cooperativa nos termos daquelas linhas gerais estabelecidas lá no artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que o registro próprio, exatamente esse registro previsto no artigo 985 da Lei 10.806, 10.406 de 2002, exatamente a junta comercial, né? Como prevê aí o artigo 32 da Lei 8.934 de 94. Logicamente, na forma do que diz a lei, né? A Lei 8.934 de 94, dos atos constitutivos, que é o caso, logicamente, falando-se de atos constitutivos, do estatuto, no caso da sociedade anônima, e do contrato social do artigo 997 da Lei 10.406 de 2002, para sociedades limitadas, por exemplo, lá do artigo 1052, né, 1052 da própria Lei 10.406 de 2002. O artigo 45 ele estipula que começa a existir realmente uma existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, como prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, exatamente com essa inscrição, a inscrição do ato constitutivo na junta comercial, ou seja, no registro próprio lá do artigo 32 da Lei 8.934 de 94, né? Procedido, logicamente, sempre precedido, quando for necessário, de uma autorização ou de uma aprovação do Poder Executivo. Na maioria das vezes não há necessidade, mas há alguns casos em que poderá haver a necessidade dessa autorização. Será, então, averbado nesse registro todas as alterações, porque, né, passar o ato constitutivo. Então, temos essas previsões lá no artigo 45 da Lei 10.406 de 2002. Tem ainda no parágrafo único que mais acontece aí, que é quando decai, né, a decadência em 3 anos, o período de 3 anos
o direito de anular a constituição dessas pessoas jurídicas de direito privado, como prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002, por algum defeito aí nesse ato constitutivo, né? Seja no estatuto, no caso das sociedades anônimas, seja o contrato social, no caso da sociedade limitada, por exemplo, lá do artigo 997 da própria Lei 10.406 de 2002, e o estatuto vamos encontrar lá na Lei 6404 de 76, quanto às sociedades anônimas. Logicamente, esse prazo é contado aí da publicação dessa inscrição lá na junta comercial, né? Então, é interessante que tenhamos esse conhecimento, assim como prevê também o artigo 1150 da Lei 10.406 de 2002, quando diz que o empresário é sinônimo de lucro, né, de buscar lucro. Então, a sociedade empresária é aquela sociedade que busca lucro. Inclusive, a própria administração pública pode ser empresária nos termos do que prevê o artigo 173 da Constituição Federal, aquelas duas situações previstas lá, né? Para isso é que são criadas, nos termos do artigo 39, aliás, 37, inciso 19 da Constituição Federal, as empresas públicas de direito privado, né? As empresas, na verdade, são as sociedades de economia mista, as próprias empresas públicas. Então, nós temos as entidades públicas de direito privado, regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016. Então, esse chamado registro público de empresas mercantis, que são as juntas comerciais, né, a cargo, logicamente, dessas juntas comerciais, logicamente, a sociedade simples, que é aquela sociedade que não busca lucro, que deveria ser a cooperativa, que a cooperativa é uma sociedade simples, elas não são registradas na junta comercial. Então, o registro delas se dá no registro civil de pessoas jurídicas, nos termos do artigo 114 da Lei 6.015 de 73, né? Então, vejo que deverá obedecer também às normas fixadas para o registro da sociedade simples, no registro civil das pessoas jurídicas, como já falei, do artigo 114 da Lei 6.015 de 73, logicamente, se a sociedade simples adotar um dos tipos, né, de sociedades empresariais previstos aí lá na Lei 10.406 de 2002. O importante é que o artigo 985 da Lei 10.406 de 2002 traz aí a questão da sociedade, né? A sociedade, a personalidade jurídica dessa sociedade. A partir de que momento que ela terá condições de andar com as próprias pernas, ou seja, vai ter aí a personalidade jurídica. E aí tivemos aí uma lei que apareceu agora, né, que é a Lei